lugar, eu cumprimento o nosso presidente Gerson Domingos. De fato, meu amigo, meu presidente, as instituições e essa geração de prefeitos desse mandato, nós pegamos o pior período, acho que, da história. Espero que, oxalá, nós sejamos o pior período, que não tenhamos outro período de pandemia. E o desafio a pandemia tem que trazer isso para nós, a oportunidade de aprender, evoluir e fazer diferente. Então, endosso as palavras aqui, meu amigo, que o papel do Tribunal de Contas, o papel do Ministério Público não pode ser simplesmente ser órgão de controle e de responsabilização. Se for isso, é pequeno demais o nosso trabalho. Assim era o caminhar das coisas, só que nós aprendemos que é tão somente o trabalho em equipe, o trabalho pensado, o trabalho proativo de simplesmente ser o que diz a Bíblia, o sal da terra. Esse sim é um papel que muda a cara da sociedade, muda o futuro das crianças, muda o futuro, como o teu belíssimo projeto que o Tribunal de Contas tenta puxar todos os demais atores da primeira infância, de acordar, despertar, especialmente nas autoridades públicas, a sua responsabilidade de fazer a diferença. Se nós não fizermos isso, efetivamente, nós não estaremos fazendo nada. Punir, responsabilizar, isso é uma consequência necessária, mas não um fim em si mesmo das instituições. Por isso, parabenizo pela sua gestão, parabenizo por sempre tentar jogar luz, jogar sal, jogar energia, jogar vida nas coisas, para que as autoridades públicas, de fato, façam a diferença. Parabéns. E parabenizo também, conselheiro Márcio, porque assim, a fala do senhor aqui, como o desembargador Alexandre, meu irmão, meu amigo, falou, já esvaziou, já disse praticamente tudo do que era necessário, porque o senhor, eu acho que essa é a virtude do Tribunal de Contas, quando trazem conselheiros desse Jaís, que teve a experiência, ele foi prefeito, já esteve sentado onde está aí os senhores, secretário de Fazenda, conselheiro, o senhor foi deputado, presidente da Assembleia Legislativa, vocês têm uma visão macro, e eu digo da mesma forma que eu tenho muito orgulho, porque eu faço um corte aqui para fazer uma pontuação. Eu estava conversando com um deputado, no voo, para tentar conseguir chegar aqui foi difícil, porque está ruim, a malha aérea está péssima, e perguntando qual que é a vantagem, o que é legal, por que não virei advogado criminalista, que nem meu pai é, e qual que é a vantagem de ser Ministério Público? Não é meio chato, não é meio moroso, meio cansativo? E aí eu comecei a contar a história de como foi o meu mandato como procurador-geral e os desafios que eu peguei na pandemia. De como o Ministério Público que eu acredito, eu mesmo falo, eu sou um grande crítico do Ministério Público brasileiro, da própria magistratura também sou um grande crítico, porque eu acho que a crítica é o que traz o sabor das coisas. Como repetiu, tem que ser o sal da terra. E vocês, prefeitos, têm que ser críticos também da classe política. Porque se vocês não criticarem, não aprenderem como melhorar, como evoluir, vocês estão fazendo mais do mesmo. E não podemos repetir as gerações passadas, porque no passado foi assim, assim será para sempre. Não é essa a nossa finalidade. Então, eu fico feliz de participar de eventos como esse, conselheiro Márcio, e parabenizo Vossa Excelência por trazer essa oportunidade, porque este é um tema que incomoda de longa data todo e qualquer cidadão que vê os seus recursos públicos ou não sendo direcionado corretamente, ou não ter sido feita a arrecadação correta. E aí sim, presidente Gerson, você tem razão na questão dos aterros sanitários, do problema da legislação, é que é um problema complexo, não adianta também simplesmente falar, olha, considerando que não tem dinheiro, não tem o que fazer, e que se lasque o meio ambiente, que se lasque a miséria das pessoas, que se lasque os catadores de lixo, são pessoas que também sofrem, que fizemos um evento agora recente lá no Ministério Público, se a gente não achar soluções, não achar como construir soluções para essas demandas. Ganhar este cargo de prefeito, ganhar o cargo de procurador-geral, ganhar o cargo de presidente do tribunal, não é um presente, é um fardo que vocês ganham. E esse é um fardo muito doído, e vocês pediram por ele. Ninguém foi lá e botou uma pistola na cabeça de vocês e falou, sejam prefeitos. Vocês que botaram a pistola na cabeça, não foi alguém que botou. Mas é a oportunidade daquilo que eu creio, que sou uma pessoa temente a Deus, que este cargo que foi nos dado, foi dado por Deus. E vocês ganharam uma oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas.
E, de fato, uma coisa que eu vejo muito no Congresso Nacional sendo debatido constantemente, é uma crítica da Associação dos Prefeitos, a quem cumprimento o nosso presidente Valdir, a importância do municipalismo no país, muito mais do que discutir a pseudo-federação, federação, não temos federação, coisa nenhuma, cada vez mais. Temos aí toda essa discussão aqui hoje, meu conselheiro, mas estamos ali, eu estava ontem no Senado, conversando com o relator da reforma tributária, que pode mudar tudo. E quando vai mudar? Ninguém sabe. Ele mesmo conversou comigo, não sei. Ele fez assim, não sei. Vamos ver. Então, assim, o Brasil é um país que exige muitos desafios. Mas eu acho que o segredo principal, e acho que é a grande virtude do Tribunal de Contas, presidente Gerson, de trazer para cá esse debate, é botar os principais atores para pensarem juntos. Como é que foi a pandemia? Nós não pensamos juntos? Uma hora, porque tem até o caminhão de melancia só chacoalejando, puxando, no tranco, que vai se ajustando, porque nós nunca aprendemos a trabalhar em conjunto. O MP foi aprendido que deveria ser uma instituição que responsabilizaria o judiciário imparcial, equidistante, distante, julgando e condenando, ou absolvendo. E aí, se você tiver, aí eu me desculpa a crítica social e institucional, se você tiver dinheiro e bons advogados, você consegue ter justiça. Agora, você, prefeito do interior, coitadinho, parrete na cabeça. E da mesma forma, ao Ministério Público, com a sua esquizofrenia de no norte agir de uma forma, no sul agir de outra forma, nós estamos, pelo menos na minha gestão, eu venho tentando trazer a unidade institucional. Não é fácil. O Gevair está aqui em cumprimento, meu amigo está aqui com a gente, sabe o quanto eu recebo crítica dentro da própria instituição, porque não está acostumado a fazer, porque sempre foi assim. Sempre o Ministério Público foi uma instituição demandista. Por quê? Quem fez direito sabe, temos diversos prefeitos aqui, o Alan, advogado, tem diversos prefeitos que fizeram direito, sabe, se você não aprender a demandar, você não é um bom advogado, você não é um bom promotor. E como que você faz isso? Você hoje tem tecnologia, você tem inteligência artificial, dando suporte para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, você tem bons estagiários, bons assessores, o que você faz? Chega uma denúncia, toca uma ação. Chega uma denúncia, toca outra ação. Isso é muito fácil. Ainda mais com token agora, espeta, bate a senha, que se lasque, não é problema meu. É um inquérito civil a menos, é um problema a menos. Só que isso, de fato, é um problema a menos. O judiciário abarrotado, tivemos que fazer uma grande operação do GAECO, agora recentemente, de uma situação de grande demandista, o cara começou a entupir o Poder Judiciário com situações absurdas, de pessoas que estavam sendo condenadas, e você manda uma demanda séria, que tem que se resolver questões ambientais, questões de saúde, educação, eu não resolvo nada. O prefeito não tem como pagar, aí você joga a responsabilidade para o Estado na questão da saúde ou para a União, e aí você vai eternizando um problema e as coisas não vão se resolvendo e o país vai vivendo essa porcaria que é, muitas vezes, o ser Brasil. E aí ficam essas discussões, precisa de uma nova legislação, precisa disso, não precisa. Às vezes o que se precisa é tão somente fazer bem feito aquilo que se tem. Mas como é que você faz bem feito? E eu falo isso porque, da mesma forma que eu sou filho de um advogado, meu pai foi político também. Então, meu mundo, minha vida, minha infância, minha adolescência foi criado no meio da política. Então, eu virei procurador-geral com esse perfil de ser criado dentro do escritório de advocacia, de querer ouvir o outro lado e, ao mesmo tempo, compreender o peso que é ser, de fato, representante do povo. Não é o Ministério Público que é representante do povo e nem o Poder Judiciário. Quem é representante do povo são os senhores e as senhoras. Então, na pandemia, eu fiz questão de, muitas vezes, quando prefeitos, o governo do Estado vinha falar comigo, eu falava naquele momento, doutor, diz o que nós devemos fazer aqui, fecha ou não escola? Né, doutor Ávalo, que o senhor a gente conversava muito à época, doutor, fecha ou não escola? Doutor, faz isso. Falei, eu não fui eleito. Quem foi eleito foi o senhor. E o senhor é que tem que dar a resposta. O que eu vou dar é o suporte técnico-jurídico. Eu sou aquele call center que dá o teu suporte técnico. Agora, se você errar, eu que vou te responsabilizar. Então, assim, vamos conversar, porque ninguém sabe o que deve fazer, nós não sabemos, né, Adriano? Ninguém sabia o que fazer, porque
que você faz? O que você faz? E Mato Grosso do Sul foi um grande exemplo, eu vou fazendo essa introdução antes de falar da questão importante aqui, mas tem a ver com isso. Mato Grosso do Sul foi um grande exemplo porque, de um jeito ou de outro, nós conseguimos ser o primeiro lugar na vacinação do Brasil durante muito tempo. E quem fez isso? Foram os senhores. Foram os senhores prefeitos. O governo deu o suporte, mas quem estava lá na base são os senhores. Os senhores que fizeram isso. Nós nos preocupamos com a questão dos leitos de UTI e não hospital de Campana, e por isso nós sofremos menos consequências da pandemia. E quem fizeram isso foram os senhores, da mesma forma, com o governo do Estado. Fizeram a escolha correta. Ao fazer a escolha correta, você diminuiu a necessidade de medidas drásticas de restrição de liberdade, de movimentação. Brasília, após pandemia, eu que viajo o Brasil inteiro, virou um deserto, lojas e shoppings fechando e quebrando. São Paulo, Rio, Minas, Mato Grosso do Sul continuou pujante. Todos os demais pontos, educação, retorno às atividades, tudo nós tratamos com inteligência, nós tratamos com proatividade, nós nos reunimos. Eu tive 2 lives até com a SomaSul, aproximação com a SomaSul, para tratar. Então, assim, foi tão somente com diversas pessoas pensando a capacidade de articular algo diferente, que aí serve esse papel deste evento de hoje, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, aos senhores gestores e sua equipe, que a gente consegue fazer a diferença. Para isso, quando a gente vem discutir parceria, a gente tem que ser aquela parceria que as instituições se dão a mão efetivamente. Mas não, quando você dá a mão para alguém, você não pode dar a mão com medo. Você não pode ter medo de, eu vou conversar com o Tribunal de Contas, que vem todo dia notificação na minha cabeça, todo dia notificação na minha cabeça. Eu sei porque eu tomo todo dia notificação na cabeça, todo dia. Meu e-mail é aquele monte de pedido de informações. Eu sou gestor também. A gente tem que dar a mão sem ter medo de dar a mão. Então, a ideia, a quem parabenizo aqui agora, o Dr. Gevair, que é o meu coordenador de núcleo de questão de crime e sonegação fiscal, é um projeto que o Ministério Público vem fazendo lá em Santa Catarina, que vem dando certo em outros locais, que já firmamos uma parceria com Santa Catarina e, da mesma forma, com a SomaSul. É uma oportunidade nesta questão fiscal tributária, e eu compreendo o papel de vocês como gestores, o quanto esse assunto é difícil. É difícil, os senhores estão à véspera de uma eleição ano que vem, alguns vão para a recondução, outros vão tentar fazer o sucessor. É um momento difícil, é um momento que, efetivamente, num município pequeno, eu fui promotor de justiça em São Gabriel, e eu lembro bem, conselheiro, o prefeito lá, Marcon, gente fina demais, um excepcional gestor, ele resolveu querer botar ordem na casa na questão do IPTU. O Rolim ganhou, ele não ganhou a recondução dele. E eu via o quanto ele queria fazer o certo, o quanto por ser responsável, porque os valores do IPTU de São Gabriel eram irrisórios, e, por óbvio, tem os movimentos por trás de forças políticas, patrocinadores, financiadores de campanha, essas nuances que todo mundo aqui está fazendo, deveria fazer assim com a cabeça, porque vocês sabem que é assim que funciona as coisas, é difícil, e como que você consegue sozinho, você querer ser o herói, de fazer a coisa certa, e depois você pagar um preço político muito caro por fazer a coisa certa. Então, assim, como que nós podemos conseguir, da mesma forma, é muito difícil você também, como gestor, ficar dependente de pires na mão, dependendo do governo federal, do Fundo de Participação dos Municípios, dependendo do governo do Estado, e você não conseguir fazer uma gestão, porque sem dinheiro você não faz nada, você só sonha. Então, assim, como achar o ponto de equilíbrio nessa história e como nós podemos conseguir, e eu acho que essa é a ideia, fazermos juntos algo de diferente, não só para o mandato de vocês, mas para a comunidade que vocês ganharam a responsabilidade de fazer a diferença na vida deles. Então, esse projeto, que alguns municípios já temos a parceria firmada com a SomaSul, não estamos, Gevair, inventando a roda,
é algo que já existe, que já vem dando resultados positivos. Te confesso que ele passa pela linha tênue se pode ou não o Ministério Público prestar consultoria jurídica, e não pode, é vedado na Constituição. Mas na vida, se você não corre riscos, você não consegue fazer nada de diferente, como nós fizemos na pandemia. Então, por isso que esse projeto eu fiz a introdução falando da pandemia, mas falando agora também dessa questão, que talvez a gente não consiga avançar tão rápido ano que vem. Talvez seja algo que possa ser muito mais efetivo após a nova reforma tributária saindo, talvez seja uma responsabilidade daqueles que permanecerem no cargo como prefeito, mas acredito que isso é algo muito importante, até para a própria gestão do mandato de vocês, para ter êxito, sem dinheiro, sem ficar dependendo pura e simplesmente de recursos externos, porque senão você fica na mão refém de grupos políticos. Você não consegue ser gestor do teu município porque você depende de algo externo, tem o apoio federal, apoio estadual. É importante que a gente construa um futuro, um caminhar diferente para o estado de Mato Grosso do Sul e para esses municípios. O projeto é o seguinte, o NAESF é uma iniciativa importante para fortalecer... Aí eu vou ficar de pé, consigo o microfone? Eu não consigo ficar. Vamos dar torcicolo. Tá certo, perfeito. O NAESF, e isso é importante ser dito, alguns já viram a palestra do Dr. Gevair, mas agora afirmando a vocês aqui, não é uma atuação de promotorias do interior, não são promotores do interior que vão tratar e ajudar vocês, é diretamente, como diz, direto na fonte, é direto com a Procuradoria-Geral de Justiça. A ideia nossa não é um trabalho de fiscalização, é um trabalho de suporte técnico a vocês e apoio para que vocês possam desenvolver algo de diferente. E eu brincava, o Marcon mesmo e o Rolim, que eram os meus prefeitos lá de São Gabriel, e nós falávamos brincando assim, que muitas vezes, né, secretário, o senhor já deve ter feito isso lá também em Jardim. Olha, tem um problema aí que precisa resolver. Aí o prefeito chegava, doutor, tem um problema assim, 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 não tem como a gente fazer um TAC? Não tem como o senhor me mandar uma recomendação para eu fazer? Porque se eu fizer, eu estou lascado politicamente. Mas um ofício do senhor me ajuda e eu preciso fazer isso daí. Vamos combinar isso, porque convenhamos, assim, o Ministério Público e o prefeito temos que ser parceiros, porque nós dois queremos a mesma coisa. Nós temos que ser parceiros. O Ministério Público que eu acredito é o Ministério Público que está ali para ajudar a sociedade. Vocês são os gestores. Então, assim, se a gente combina certinho, a gente faz junto a coisa certa. E tem que saber compreender também que vocês dependem de voto. E como é que você faz para poder resolver essas coisas? Então, a ideia, trazemos esse projeto de Santa Catarina para cá, que eu fiz o acordo com o Procurador-Geral de lá, exatamente para que nós possamos, via Procuradoria-Geral, sem delegar para muitas pessoas, só tem o núcleo que é coordenado pelo Dr. Gevair, que está com a gente lá, para fortalecer a atuação do MP na defesa da ordem tributária, posto que as ações não só promovem a justiça, mas também contribuem para a saúde financeira dos entes federativos, possibilitando mais investimentos em áreas essenciais. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós estamos trabalhando, tentando fazer uma parceria com o estado de Mato Grosso do Sul, exatamente porque, no papel estadual, o Ministério Público não tem o dever de fazer a arrecadação, pertence à Receita, pertence aos municípios fazer esse trabalho. Mas a legislação federal deu, nos crimes contra a ordem tributária, e essa é uma primeira parceria que a gente pode fazer com o Ministério Público, aí sim, neste caso vai com o promotor, levar, quando uma empresa grande, isso é mais nos municípios maiores, quando está tendo uma questão de sonegação fiscal de uma grande empresa, comunica lá para o promotor, ele abre um inquérito policial, uma investigação, um PIC, procedimento de investigação criminal. Na hora, esta empresa, em grande parte, vai ter que fazer um acordo. Se não abrir o PIC, ele não vai pagar nunca. Vocês vão entrar aí, pegar o procurador jurídico do município, vão fazer uma ação, essa ação vai eternizar, não vai pagar, e aí tem a questão da prescrição, e vocês perdem a oportunidade de trazer a arrecadação para os cofres públicos. Abre um PIC, pode ter certeza que no dia seguinte a empresa vai estar lá, porque o criminal assusta. E isso aí, Mato Grosso do Sul ainda é muito frágil, muito fraco neste papel.
Eu vejo com muito orgulho estados como Mato Grosso, Goiás, arrecadando milhões e milhões e milhões e milhões com a parceria com o Ministério Público. Aqui nós somos incipientes nesse assunto. E esse é um assunto que eu tento, luto com o Dr. Gevair, para que nós possamos avançar. Por quê? Esse dinheiro que está ficando para quem é muito rico, está deixando de ser dado para quem é muito pobre. E eu não estou tirando do rico de forma injusta. Eu estou fazendo justiça fiscal, porque esse cara praticou um crime. Ele está sonegando, ele está desviando imposto que ele deveria pagar para enriquecer-se. E é um dever dele, não é uma faculdade. Agora, e é esse que é o sofrimento que eu falo da classe média brasileira. A classe média brasileira paga imposto a rodo. Funcionário público nem se diga, né? 27,5% descontado diretamente da fonte. Então, a reforma tributária, a discussão no Congresso Nacional passa muito por isso mesmo. Como você tornar mais eficiente, o secretário já foi secretário, sabe bem disso, através da tecnologia, através da informação, como você consegue acelerar algumas etapas da tributação, e isso o Mato Grosso do Sul vem fazendo muito bem, para que nós possamos ampliar a arrecadação. Com mais recurso público, é só você lembrar o Ministério Público que nós temos do Odécimo, eu lembro da época do governo Zeca para a arrecadação de hoje de 25 bilhões, Mato Grosso do Sul. Como é que chegou nisso? Com eficiência. Mas pode melhorar? E muito. E da mesma forma que o Estado melhorou, podem os municípios melhorar? Muito. Essa é a ideia que nós estamos tentando trazer. O sonegômetro, 628 bilhões que deixam de ser arrecadados. No meu óculos. Eu vou falar ali, porque aqui não consigo ler muito, não. Eu quero. Esse foi o microfone melhor. E aqui, no período, foi essa questão da sonegação nacional. Mato Grosso do Sul. Eu parabenizo essa palestra, que é totalmente do Dr. Gevair, viu? Estou só... Mas eu gostei muito dela. Em 2022, 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, apenas 6 possuem arrecadação própria superior a 25% de suas receitas. Por outro lado, dados levantados pelo próprio TCE mostram que em 22 municípios, essa arrecadação é menor que 10%. Essa situação acaba afetando diretamente a disponibilidade de recursos para investimentos públicos como saúde e educação. É bem isso? Bem isso. Programa de Saúde Fiscal dos Municípios. Promotor coordenador Gevair. Acordo de cooperação técnica celebrado do Ministério Público com o nosso presidente da SOMASUL, a quem parabenizo por tentarmos exatamente construir soluções para essa questão. E, cá para nós, se a gente construirmos juntos uma solução, politicamente é melhor para vocês. Se o município de São Gabriel fizer, Rio Verde fizer, Rochedo fizer, Rio Negro fizer, Coxim, Camapuã, é diferente de só São Gabriel fazer que nem o Marcon fez. A gente faz por uma questão institucional, uma questão padronizada. Temos hoje já metade, né, doutor Gevair, dos municípios, faltam 30 parceiros ainda vir e participar. E repito, estou falando como chefe da instituição, não é para fiscalizar vocês, é para ajudar nós padronizarmos a forma de atuação. Vamos dar suporte, que vai ser explicado aqui agora. A dependência dos repasses da União e do Estado é, evidentemente, o que gera desequilíbrio nas contas. Necessário, portanto, incrementar a arrecadação das receitas próprias e diminuir essa dependência. A atuação presente, exatamente isso. O MP nosso tem que deixar de ser demandista. Nesse caso, não estamos trabalhando como investigador, estamos investigando, atuando de forma resolutiva para ajudar o município, porque se o município consegue aumentar a sua arrecadação, ele consegue investir mais na saúde, investir mais na educação, em demandas que o próprio Ministério Público cobra dos municípios. Mas, como o Gerson mesmo disse, sem dinheiro você não faz aterro sanitário. Tem até uma demanda do aterro sanitário, presidente, que nós estamos conseguindo, e só fazer um parênteses, eu vou contar de público essa. Quando eu assumi a chefia de gabinete em 2015, foi vencido o prazo dos aterros sanitários no estado de Mato Grosso do Sul e em todo o Brasil. E surgiu a ideia de um promotor lá na época de processar todos os prefeitos criminalmente por descumprimento da legislação. Foi ali que nós falamos assim, isso é loucura.
Foi ali que surgiu a parceria Tribunal de Contas e Ministério Público, que vem dando muito certo. Muitas das questões do aterro sanitário avançou por demais, exatamente através dos consórcios, de apoio e de logística. E hoje nós estamos enfrentando, presidente, uma questão que está para ser julgada no Tribunal de Justiça, que o Ministério Público, já conversei com o presidente da SomaSul, a questão da própria cobrança ser vinculada ou não. A quem eu defendo nesse sentido, que o Tribunal de Contas e o Ministério Público podem. Porque sem recurso público você não faz milagre. Você fica só sonhando. Então, é muito importante esse aumento de arrecadação. Para nós, é importante não só aumentar a arrecadação, mas para que vocês, com a arrecadação, possam fazer o melhor para a sociedade. Por isso da importância. Senão, é dependência sempre do externo. Então, aqui buscamos compreender as necessidades, auxiliar e tentar encontrar soluções, buscando sinergia dos atores da gestão pública. Ou seja, a MP atua aqui como base de diálogo conciliador, estabelecendo que esse trabalho é realizado pela PGJ através do NAESF, e não havendo participação de promotores atuantes na comarca. O Programa de Saúde Fiscal foi idealizado para uma atuação preventiva e pedagógica, buscando a conscientização dos agentes públicos na importância. A missão é atuar pedagógica e preventivamente com vista à conscientização dos agentes públicos e da população acerca da devida instituição, cobrança, controle e fiscalização dos tributos municipais, combatendo a sonegação e a concessão de benefícios fiscais em desacordo com a legislação maior, bem como promover o incremento da arrecadação própria e a diminuição da dependência dos fundos. Quando isso aqui avançar, igual foi em Santa Catarina, a gente vai divulgar isso amplamente para a sociedade, vai divulgar nos veículos de comunicação. Vocês vão divulgar. Então, assim, vocês estão aderindo, você, o outro município, vão estar aderindo numa política de arrecadação e de conscientização, para que isso vai se reverter exatamente para a própria população. Então, é diferente de você resolver fazer o que você tem que fazer sozinho. Objetivos do projeto: implementar, incrementar a arrecadação, reduzir a sonegação, difusão de conhecimento, diminuição da dependência econômica em relação aos demais entes federados e elevar a receita tributária própria dos municípios a um patamar acima de 25%. Esse é o nosso desejo, e essa parceria, óbvio, que passa também pelo Tribunal de Contas, aqui, MP, Tribunal de Contas e municípios. As receitas do IPTU poderiam aumentar do atual 0,5% para 1%. O ISS é o imposto mais promissor. Em 2004 a 2019, o ICMS cresceu 3,2%, enquanto o ISS cresceu 5,5%. Taxa de crescimento em 2019, 7,7% do ISS. Ônus político, Ministério Público. É aquilo que eu falei da parceria. Deixa o promotor ser o malvado da história. Tranquilo, nós somos vitalícios. Nós temos independência funcional exatamente para isso. É por isso que o Ministério Público não tem que servir a independência funcional tão somente para responsabilizar o gestor, mas é para dar o suporte ao gestor para que nós possamos fazer a coisa certa. E eu sei muito, repito, eu sei muito bem as dificuldades que vocês têm, mas é importante, por isso que eu parabenizo novamente, mais uma vez eu repeti, a SomaSul. A SomaSul tem esse papel. É que nem eu era presidente da associação, a associação não é só para fazer festa e para fazer evento, é para trazer soluções. E se responsabilizar junto. Temos que andar junto nessa questão. Falta de estrutura física, de recursos humanos e tecnológicos nas prefeituras. Permita fazer um parabéns a quem resolveu ser prefeito, porque, olha, ser prefeito no interior do estado, especialmente, é um ato de loucura. Não é coragem, não. E isso, a gente discute mesmo a própria questão da advocacia. Eu, lá em São Gabriel, eu permiti, óbvio, contratando um bom escritório de advocacia, que tinha aquela discussão se podia ou não contratar. Eu falei, se trouxer resultado efetivo, você tem que ter gente qualificada para te dar suporte. E cada vez mais a tecnologia está trazendo isso. Eu estava vendo a telemedicina hoje, está avançando por demais. Você vai em países desenvolvidos, hoje médico você não precisa estar morando mais no município, você faz telemedicina, e funciona bem demais. A ideia, neste momento, o núcleo está coletando informações a fim de conhecer a realidade de cada município, formalização de acordo de cooperação técnica com cada município a fim de iniciar a implementação dos objetivos do programa, estruturação das secretarias municipais de fazenda, material humano, capacitação de servidores. Então, assim, esse momento, é importante ser dito para vocês que é um momento de coleta de material e parcerias. Então, ou seja, vocês não vão ter exposição política à véspera de uma eleição, ao participar desse programa com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Na verdade, é o momento de você coletar. A outra fase mais adiante que a gente vai começar a avançar nisso. Indicadores de arrecadação, com um programa
lá no Rio de Janeiro, que já fez. Ó, de 220 foi para 334. Teresópolis. Quer aperfeiçoar a arrecadação dos municípios próprios? Não quer erros e punir. Acho que as palavras dizem tudo, né? A ideia é essa, repito, e concluindo minha fala, a ideia do Ministério Público, através da Procuradoria-Geral e o Núcleo, é fazer essa parceria via SomaSul para que nós possamos fazer um projeto juntos. Não é uma coisa a ser feita agora, de imediato, mas é um projeto a ser construído de longo prazo, através de etapas, acompanhamento, aulas de âmbito criminal, o que é responsabilização, aulas de ordem tributária, dar um suporte para os procuradores. Essa é a finalidade nossa da parceria, e o Ministério Público tentando fazer a diferença, tentando fazer algo diferente, estamos participando desse projeto para apoiar vocês e dar suporte. É isso. Muito obrigado.